deve ter uns 6 anos, eu acho, um livro, porque eu realmente me incomodo um pouco. Acabou junho. E com ele temos o vídeo de assistidos de junho. E de maio também, porque sou uma péssima pessoa e não tinha assistido quase nada. Então eu juntei os dois no único vídeo. Mas enfim, eu assisti algumas coisas, não muitas. Enfim, né, tive que juntar os 2 meses, porque né. Inclusive assim, ó, já me recomendo umas coisas aí pra eu assistir e tal. Apesar de que eu tô lendo muito mais do que assistindo coisas. Então eu vou ficar nessa vida só... como é que chama? Lendo coisas. Porque é difícil fazer as duas coisas. Pietra é um pouco difícil. Ela só consegue ficar ou ela lê ou ela assiste coisas. Essas coisas, elas ficam meio perdidas na vida. Mas tudo bem, né? Então eu vou começar por maio, que eu só assisti 2 coisas. Que foi Radio Rebel, que assim, ó, é um dos meus filmes preferidos da Disney, definitivamente. E é a história de uma menina que é a Tara, acho que é Tara o nome dela. E ela é muito tímida e tal. Daí ela cria um rádio onde ela coisa com a voz dela pra ninguém reconhecer ela e tal dela. Fala nessa rádio, ela começa a ficar muito famosa na cidade. E aí, em Seattle, eu acho. E ela fica muito famosa na cidade. E aí o padrasto dela é tipo dono de uma... meio que trabalha numa rádio grande e tal. Daí tem todo esse rolê. Daí ela fica se escondendo dela, apaixonada por um carinha desde sempre dela, tenta se aproximar desse carinha com o trabalho da escola. É muito fofinho, é tipo o amor da minha vida, e o final dele é muito, muito, muito fofo. Então eu realmente amo muito aquele filme. É aquele filme que dá um quentinho no coração, sabe? E eu assisti 50 Tons de Cinza, porque assim, caso as pessoas não saibam, eu realmente amo muito os filmes de 50 Tons de Cinza. Adoro, 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 adoro. E amo a trilha sonora também, então eu fiquei muito triste quando os filmes saíram da Netflix. E aí, 50 Tons de Cinza voltou pra Netflix e eu assisti. Porque não, eu tinha que aproveitar a oportunidade. E assistir 50 Tons de Cinza eu acho que dispensa um pouco de apresentações, né? E eu comecei a assistir Riverdale, a 4ª temporada, que eu não tinha assistido há séculos, eu não tinha assistido. E eu comecei a assistir, parei na metade, não terminei ainda, então cada vez que passa eu acho que Riverdale é um pouco mais confuso, as coisas fazem menos sentido. Esse é o meu resumo de Riverdale, tá? Cada dia que passa as coisas fazem menos sentido naquela série. E é isso. Em junho, eu assisti Um Porto Seguro, que é definitivamente meu filme preferido da vida. É meu filme e meu livro preferido da vida. Mas eu amo muito, muito, muito aquele filme. É um filme que, tipo assim, ó, chega no final eu tô toda arrepiada. Eu me arrepio numa cena do final. Vocês não têm ideia. Não importa quantas vezes eu assisto aquele filme, eu vou me arrepiar com aquele filme. Então, a história da Kate e do Alex. O Alex perdeu a esposa pra um câncer, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então ele perdeu a esposa, ele tem 2 filhos, um pouco mais velho. Um que deve ter uns 12 anos, eu acho, e uma pequena que deve ter uns 6 anos, eu acho, alguma coisa assim, 6, 7 anos. E a Kate, ela vive um relacionamento abusivo, ela conseguiu fugir, então ela foge da cidade dela, que eu não sei que cidade era, pega um ônibus e vai se enfiar em Southport, que é uma cidadezinha litorânea na Carolina do Norte, e é onde o Alex mora. Então eles acabam se encontrando, ela acaba ficando ali, porque é como diz o nome do filme, é onde ela arranjou o porto seguro dela. E assim, eles começam a se envolver, porque eles são muito fofos. E eu amo aquele casal, eu adoro a Kate. Só que aí o ex-marido dela tá alucinado atrás dela e muito louco, muito, muito, muito louco da vida. Então tem toda essa função, ela vive com medo, todo esse rolê, assim. Então assim, estou apaixonada naquele filme desde sempre, assim. Acho que faz, sei lá, talvez uns 10 anos que eu tenha assistido o filme e lido o livro. E é um dos meus filmes preferidos desde sempre, assim. Quando chega o final, eu olho assim, cara, é muito louco, porque eu já assisti esse filme muitas vezes. E quando chega uma cena específica no final, eu me arrepio inteira. E tipo assim, não faz sentido, mas eu me arrepio inteira com aquela cena. É maravilhoso. Eu amo muito. O que mais eu assisti? After. Foi um momento engraçado, tá? Ó a história. Estava eu chegando na sala, eu tava na casa dos meus pais. Estava eu chegando na sala quando de repente meu pai disse: a gente vai assistir After. Eu fiquei, ok, vamos assistir After. Só que meu pai botou o After 2, que é, eu não sei o nome. After, sei lá eu o que. Não sei qual é o nome do segundo, tá? Não lembro. É o segundo filme. E eu olhei assim, então, caso vocês não saibam, tem um primeiro filme, tá? Então não dá pra assistir esse, tem que assistir o anterior. Ele botou pra assistir o anterior. E a gente começou a assistir, assim, ó. Existem poucas séries e filmes. Eu diria que existem poucos livros, menos ainda. Mas assim, filmes que tem muitos filmes pro mesmo casal, começa a ficar um pouco cansativo, entendeu? Começa a ficar um pouco, começa a incomodar um pouco. Acho que é por isso que eu não li. Eu tenho um problema, eu não leio mais, eu nem tento mais ler. Na maioria das vezes. Livros, por exemplo, que são o mesmo casal em mais de um livro, porque eu realmente me incomodo um pouco. Eu fico pensando, cara, tu tá enfiando história onde não tem pra fazer mais de um livro. Porque, assim, eu consegui contar essa história em um livro. Então, filmes eu também fico meio assim. Então,
poucos livros eu realmente gosto, ou filmes eu realmente gosto que seja o mesmo canal em vários. Por exemplo, 50 Tons de Cinza, eu adoro, tipo, os três filmes e realmente acho os três muito bons. Tá, Barraca do Beijo, para todos os garotos que eu já amei, eu já fico meio, tipo, tô assistindo pelo apego, mas podia ser só um. E After me dá essa sensação, porque, tá, o primeiro eles se conhecem, e aí eles meio que se odeiam, daí eles meio que se apaixonam, só que daí tu não passou de o famoso clichê da aposta, tu não passou de uma aposta, blá blá blá, no final a Tessa descobre que o Harding apostou, e aí termina o filme quando eles se reencontram, beleza. Última cena eles se reencontram. E começa o segundo filme. E aí tem o irmão do Jughead, que não é tão legal quanto o Jughead. Jughead é muito mais legal, definitivamente. Aí tem isso. Daí ela começa a trabalhar num lugar. Daí tudo bem. Não sei o quê. Só que assim, pra mim é mais do mesma coisa do primeiro filme. Porque aí eles meio que começam a voltar a se dar bem. Daí não dá muito certo. Daí dá merda. Daí eles terminam de novo. E termina o filme com eles se reencontrando de novo. Entendeu? Tipo assim, os dois filmes, o primeiro e o segundo, terminam do mesmo jeito. Eles brigaram e eles se reencontram. E aí tem o segundo filme. Aí eles brigaram, eles se reencontram e aí termina o filme. Acho que é por isso que eu nunca li After. Porque assim, 6 livros e não são pequenos pra a história de um casal. Olha a minha cara de quem vai ler 6 livros pra história de um casal, mano. Eu gosto de romance, mas também não tô com a minha cara, não. Tá com a minha cara. Entendeu? Então, assim, tudo bem, vou assistir os outros que tiver. Provavelmente eu vou mesmo, tá? Talvez também, porque eu posterguei o máximo que eu pude pra assistir esse. Eu assisti, acho que só porque meus pais estavam assistindo. Porque se eu fosse parar pra assistir, eu não ia. Mas paciência. E então talvez eu assista um dia os próximos que tiver, mas assim, sabe? Não é aquela coisa que dá vontade, entendeu? Então, assim, esses foram as coisas aleatórias que eu assisti durante maio e junho. Então, não foram muitas coisas. Foi completamente aleatório, como eu falei, né? Então, é isso, tá? Me recomenda aí uns filmezinhos pra assistir, umas sériezinhas pra assistir e tal. Que eu prometo que eu vou cogitar a possibilidade. Porque, assim, prometer que eu vou assistir aí já tá indo longe demais, né? Olha pra minha cara de quem assiste as coisas. Não assisto quase nada. Então, né? Essa é a história. E até o próximo vídeo. E comenta, curte, compartilha e se inscreve no canal. E é isto.